Hans via aqueles movimentos da criatura e começou a traçar planos em sua mente para interceptar o ataque do monstro aos seus amigos. Mas antes de saber o que iria fazer, Hans precisava observar as características de espreita e ataque que aquilo planejava. A criatura já não mais contava com a ajuda de suas crias. Ele teria que agir sozinho. Portanto, não poderia emitir qualquer tipo de som. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Você é novo por aqui? Te convido a se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Vaizan sem asas, apesar de ser ainda grande e forte, tinha em sua composição a capacidade de ajustar seus ossos, para que eles se tornassem flexíveis como os ossos de um contorcionista. Portanto, ele seria capaz de se infiltrar em frestas impossíveis para a maioria das criaturas vertebradas. Então, se infiltrando como uma serpente, ele adentrava em buracos e frestas até atingir seus objetivos. Quando Hans construiu sua cabana, ele escavou o terreno e o deixou com 3 metros de profundidade. A partir dali, ergueu as paredes. A intenção nesse projeto era ter um porão, onde ele construiria uma fornalha para que mantivesse sua morada aquecida durante o inverno. Nas fundações do porão, Hans colocou pedras para dar maior segurança e sustentabilidade. No entanto, algumas não se encaixavam bem, então ficaram frestas entre elas. E algumas dessas frestas eram muito grandes, e como não conseguiu pedras suficientes para tapar, ele usou musgos que serviam como isolantes térmicos. Hans, observando os movimentos do monstro, resolveu então tornar sua pele camuflada para não ser notado pela fera, e esperou para ver o que aconteceria. O único problema era que Hans, apesar de estar invisível aos olhos da besta, ele não poderia se aproximar muito para tentar atacar, porque seu cheiro o denunciaria. Ele tinha que providenciar algo para resolver o problema, já que Vaizan, a cada investida no terreno, parava e cheirava o ar. O monstro queria ter certeza que poderia avançar sem risco algum. Vaizan não tinha o tempo a seu favor. O monstro, na sua versão sem asas, era uma criatura que precisava de carne humana, fresca, para que pudesse gerar suas crias. Carnes apodrecidas eram somente consumidas por suas crias na versão adulta e por ele mesmo, em sua versão com asas. O grande gorila era uma criatura solitária, porque sua espécie era extremamente carnívora. E em determinada fase de sua existência, ele teria que canibalizar seus próprios descendentes, pois sua fisiologia se desintegraria se assim não se comportasse, já que a maioria das células do corpo dessa criatura é autofágica, ou seja, as células se consomem. E para frear esse processo, Vaizan teria que consumir seus próprios genes através de suas crias. Portanto, a única maneira de sobreviver seria a de gerar crias indefinidamente. Enquanto o monstro se movia por entre frestas, buracos e pontos obscuros da propriedade, Hans se mantinha afastado para que sua presença não fosse denunciada. Porém, em um determinado momento, a fera parou e olhou na direção de Hans. Os olhos brilharam como fogo. O monstro cheirou o ar e identificou o odor de suas crias. Era o sangue das criaturas que Hans havia destruído no interior da taverna. Vaizan então continuou com seus planos de se infiltrar na cabana de Hans e liquidar os humanos que lá estavam. Hans então imaginou que o gorila não havia notado a presença dele, pelo simples fato do cheiro dele ter sido disfarçado pelo sangue das crias de Vaizan. Diante disso, não viu mais motivos de se manter afastado. O rapaz decidiu que atacaria a fera, mas antes que fizesse isso, Hans percebeu que o lampião do porão foi aceso, e a criatura rapidamente se infiltrou por uma fenda, e em poucos segundos já estava dentro da cabana. Hans não poderia perder tempo, pois a vida de alguém no porão estava ameaçada.
e, usando sua descomunal força, arrebentou uma parte da parede e entrou. Quando dentro do porão se encontrou, viu Vaizan pronto para atacar um rapaz que foi até lá para colocar mais lenha na fornalha e manter a cabana aquecida. Sem tempo para arquitetar nada, Hans pulou nas costas do gorila e, segurando os braços da criatura por trás, tentava imobilizá-la. Hans pressionava o pescoço e, ao mesmo tempo, imobilizava os braços. Vaizan estava sem movimentos e gritava, tentando se libertar. Então, desesperado, Vaizan jogava aquele gel para todos os lados e uma parte atingiu o rapaz, que, horrorizado, via a luta de um estranho gorila com uma espécie de réptil. Sim, Hans não havia retornado à sua forma humana. O rapaz gritava, desesperadamente preso ao gel. E, assistindo àquela cena demoníaca, os gritos chamaram a atenção de todos, que correram até o porão e viram aquela cena aterradora. Uma parte do gel que Vaizan cuspiu caiu no próprio gorila e atingiu um dos ombros e foi se espalhando. Hans, percebendo que aquela substância agia rapidamente e poderia atingi-lo, concentrou suas forças nos braços e ouviu o som de ossos se quebrando. Logo em seguida ouviu o grito de dor do demônio gorila. Vaizan viu seus braços se soltarem do corpo e logo em seguida o gel tomou conta do pescoço, como uma coleira. E a cabeça da fera foi imobilizada. Hans queria que todos da vila vissem o fim de Vaizan, para que o medo não mais fizesse parte do cotidiano da vida deles. Então todos os moradores da vila, assustados, viram o estranho réptil junto ao estranho gorila. Mas isso não os acalmou, pois achavam que seriam atacados pelaquela coisa esverdeada. Eles olhavam petrificados para aquela estranha criatura que observavam Vaizan agonizando. O demônio gorila não mais tinha forças para reagir. O sangue fluía com muita abundância do local onde se localizavam os braços dele. E o gel já havia encoberto a região da boca. Ele não mais poderia dar a cusparada de cura. Vaizan parecia estar se deteriorando. Sua carne estava sendo consumida por algo que parecia vir de dentro dele. As células autofágicas do organismo da fera cumpriam seu papel e consumiam o corpo de Vaizan, que já estava sentindo os efeitos. Ele não havia se alimentado de suas crias por um período longo demais. E assim chegou ao fim uma das mais estranhas e terríveis criaturas que a Dinamarca conheceu. Os habitantes da vila, não querendo ser as próximas vítimas do estranho réptil, em uma ação desesperadora, tentavam achar algo que pudessem usar como arma. Mas viram que a estranha criatura se aproximou do jovem que estava imobilizado pelo gel de Vaizan. O corpo do rapaz àquela altura já estava quase todo tomado. Somente os olhos estavam descobertos. Ele viu o réptil se aproximar. O pavor e o desespero tomaram conta do olhar. Mas o réptil simplesmente desfez o gel, usando uma substância que escorria como suor de sua pele. Logo em seguida, olhou para os outros que estavam presentes e então, sem mais nada a dizer, saiu voando pelo buraco que ele havia aberto na parede. Em poucos minutos, Hans chegou à cabana, já em sua forma humana, chamou por Lily e ela o deixou entrar. Hans, apesar de ter destruído um monstro, não se sentia bem. Ele, em seu íntimo, lamentava a forma selvagem com que atacou Vaizan. Apesar de ter matado uma criatura demoníaca, Hans ainda possuía sentimentos humanos e achava que não deveria fazer com que aquela fera sofresse antes de liquidá-la. Achou que a morte em si já era cruel. Torturar não deveria ser saída. Hans achava que torturou Vaizan quando arrancou os braços dele e assistiu à agonia da fera ao ser devorado por suas próprias células. Será que toda a metamorfose sofrida por seu corpo também estava deixando sentimentos de apego àquelas criaturas? Será que Hans, no futuro, seria uma espécie de Vaizan evoluído?
Sim, porque todos os poderes que ele possuía foram originados do DNA de Vaizan. Será que em breve ele iria apreciar carne humana? Ninguém poderia afirmar. Mas ele estava ali, com a cabeça no colo de Lily, e sem dizer nada, apenas chorava. Boa noite. Bom, pessoal, chegamos ao final deste conto emocionante. Vaizan, a transformação de Hans. A transformação de Hans não foi nada fácil, hein? Lidar com toda essa metamorfose em seu corpo, lutar com aquele que lhe transmitiu seus poderes e liquidá-lo, deixou Hans muito mal. Percebemos como será difícil para ele administrar seus poderes inumanos e a sua humanidade. Com isso, deixamos aqui nossos agradecimentos especiais ao Joseph, que com seu talento e criatividade produziu este conto. E a todos os nossos inscritos, o nosso muito obrigada pela companhia. Até o próximo vídeo.